Aleluia. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Nessa noite aqui poderosa de sábado, né? Hoje é exatamente dia 6, já dia 6/8 de 2022. Nós sabemos que os dias estão passando rapidamente, como diz as Escrituras Sagradas, que Deus tem abreviado os dias, né? Que Deus tem abreviado o tempo em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor por esses tempos tinha colocado um estudo aqui no meu coração. Eu sempre vou meditando em cada estudo, e a gente tem que colocar nos papéis os estudos em nome de Jesus, a revelação que Deus nos dá. Muitos irmãos conseguem decorar a Bíblia, capítulos e versículos. Isso é muito admirável em nome de Jesus. Mas o dom do conhecimento, o dom da ciência, ele vem da parte do alto, ele vem da parte de Deus para com os homens. É um dom que Deus dá para tirar o néctar da palavra, para tirar ali o que a palavra ela quer dizer, a revelação das santas escrituras do Senhor e Salvador de Jesus Cristo de Nazaré. Porque a palavra do Senhor ela é toda revelada. Quem não acredita em revelação, 80% da Bíblia é sagrada em revelações e visões, irmãos. Nós vemos as visões de Ezequiel, as visões de Isaías, nós vemos visões de Jeremias, nós vemos ali visões de muitos profetas, até o Novo Testamento. Porque Jesus ele é a profecia viva. Jesus Cristo ele é a profecia que ainda está na terra pelo Espírito Santo por sua palavra. Aleluia. Irmãos, o estudo se encontra no livro de 2 Pedro, de capítulo 2, em nome de Jesus Cristo. 2 Pedro, segunda epístola universal do apóstolo Pedro, em nome de Jesus Cristo, de capítulo 2, versículo 2. Deixa eu correr em nome de Jesus para o vídeo não ficar muito longo. Diz assim, capítulo 2, versículo 2 e 3. Diz assim as Santas Escrituras: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias ou fingidas. Para eles o juízo lavrado há logo tempo, não tarda, e sua destruição não dorme. Se os irmãos ouvirem algum som aí, irmãos, eu moro em periferia, então aqui tem muito barulho, né? Aqui tem muito barulho, e a minha casa é uma avenidinha, passagem de ônibus, passagem de pessoas aí que andam com som alto em nome de Jesus. Mas Deus é poderoso e Deus é fiel. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. No capítulo 2 e 3, irmãos, no versículo 2 e 3, ao qual nós vimos aqui do capítulo 2 de 2 Pedro, práticas libertinas. Libertinagem é diferente de liberto. Libertinagem é diferente de libertação ou de ser liberto. Vamos lá, irmãos. O que significa libertinagem? Segundo ao dicionário, é uma pessoa devassa, desregrada, dissoluta, erótica, lascívia, lúbrica e voluptuosa. Os irmãos ouviu? Devassa, desregrada, dissoluta, erótica, lascívia e lúbrica. Então a palavra de Deus, ela é isso aqui que nós acabamos de ler, é a doutrina de Jesus Cristo, né, irmãos? É o que Cristo nos ensina. E juntamente com esse versículo e esse capítulo vem seu título. E o título é, irmãos,
os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. O tema que eu dou para esse ensino é: os falsos mestres, os falsos profetas não nascem falso profeta, mas se tornam falso profeta. Por que se tornam, irmãos, falsos profetas em nome de Jesus Cristo de Nazaré? Eles se tornam falsos profetas, meus irmãos, pela corrupção. Porque, irmãos, porque o homem ele se corrompe. Se o homem verdadeiramente não é achar, não é achismo. Evangelho não é achismo. Evangelho é sim ou não, como diz ali no livro de São Mateus capítulo 5 em diante, o Sermão da Montanha. Corrupção, agir de forma desonesta, tirar vantagem própria ou de outrem. Quem se deixa subornar, perverter ou viciar. Agir de forma desonesta, tirar vantagem própria de outrem, meus irmãos. É a corrupção dos últimos dias em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, aleluia, ele exorta Timóteo a fugir dos homens corruptos, que nos últimos dias muitos iriam se corromper em nome de Jesus Cristo. Nos últimos dias, aleluia, ia ter uma grande corrupção no mundo inteiro. E qual é o sinal que antecede a volta de Jesus Cristo, irmão? O maior sinal que antecede a volta de Jesus Cristo. Maremoto, terremoto, tsunami, ali mesmo ali no tempo dos discípulos aconteceu uma grande fome. Ali mesmo ali no tempo de Jesus aconteceu um grande terremoto. Então isso é desde o tempo da história, qual Cristo tinha profetizado em nome de Jesus que haveria de vir. E ao decorrer da história, ao decorrer dos séculos que nós vamos vendo, teve muitas guerras. Ali na década de 1800 teve a peste bubônica, ali conhecida como peste negra, onde que devastou a Europa inteira. Depois veio outras pestes, a peste da gripe espanhola, que também devastou muitos lugares, veio até o Brasil. Nós vemos aí, por esses dias ainda, nós estamos aí no final de uma pandemia, e por aí não vai parar, porque são sinais que Jesus falou que antecedia a volta de Jesus Cristo. Nós vemos aí os recursos naturais, o mundo está com quase 8 bilhões de seres humanos. Nós vemos aí o final dos recursos naturais, o final da terra, o final aí da água potável, o final da alimentação. Os países como o Brasil, que produz grande quantidade de alimentação, que tem um solo fértil, mas não vai ter o solo fértil para sustentar todos esses países. E os países aí por afora, já tem países que nem tem água, tem países que as suas águas são saloba, países que as suas terras, que tem terra ali, mas a terra ela não é fértil, a terra ela não brota. Então, ou seja, isso tudo já acontecia, isso tudo a gente vê acontecendo. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, no livro de 2 Timóteo, em nome de Jesus Cristo, eu vou voltar lá na corrupção daqui a pouco, em nome de Jesus, no livro de 2 Timóteo, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, de capítulo 2, a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Irmãos, para quem não conhece a história, essa igreja aqui ela estava apreensiva, pensando que a vida de Cristo já era para aquele tempo. Por isso que nós vemos aqui Paulo exortando, porque muitos até pararam de trabalhar com as suas mãos, aleluia. Os homens eram tão fiéis naquele tempo, que eles não pararam de trabalhar para viver de sustento da obra de Deus, ou para viver, aleluia, do dinheiro de outras pessoas, como nós vemos acontecer hoje com o Evangelho de Jesus Cristo. Esses homens, eles só pararam de trabalhar porque eles pensavam que Jesus ia vir naquele tempo para eles. E diz a Escritura assim, ora, que o arrebatamento da igreja seria já logo para naquele tempo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, ou seja, Paulo ele rogava
Paulo e os irmãos oravam pela vinda de Jesus, mas Paulo ele vem explicando, em nome de Jesus, que não movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis. Eles estavam perturbados, como que Cristo, eles queriam tanto estar com Cristo, eles eram pessoas tão humildes, pessoas tão fiéis, que esta terra para eles já não prestava mais. Homem a qual a Bíblia diz, aleluia, lá no livro do Heróis da Fé, ali no Hebreus capítulo 11, homens a qual esta terra não era digno que aqueles homens estavam aqui em cima desta terra. Então eles tinham, porque eles tinham entregado tudo, eles tinham entregado a sua vida, a sua alma para Jesus Cristo, eles tinham entregado a sua família, eles tinham entregado o seu horário de 24 horas do dia, eles tinham entregado tudo, e estavam dispostos, estavam até entregando os seus trabalhos. Então Paulo ele começa a ficar preocupado, aleluia, porque creio eu que ali tinha muitos pais de família, creio eu que ali tinha muitos homens honestos e fiéis, mas homens que decidiram pela sua falta de, não por falta de entendimento, mas por falta de uma direção. Por isso que Deus enviou Paulo escrevendo esta carta, a qual o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever para esta igreja, para a necessidade desta igreja, em nome de Jesus Cristo. E Paulo diz assim: não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Então o apóstolo, meus irmãos, estava falando isso aqui há 2000 anos atrás. Jesus está para voltar em nome de Jesus, e é no nosso tempo aqui agora, é no nosso tempo, nesses dias por aí para frente. Mas aqui para esta igreja de Tessalônica, Paulo estava falando lá atrás, em nome de Jesus Cristo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, em nome de Jesus Cristo. Venha a apostasia. Então a apostasia é um grande, e praticamente se dizer, irmão, um grande absoluto sinal da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo está às portas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo está voltando. Santa Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus é santo, Deus é puro, Deus é poderoso. O homem não nasce falso profeta. O homem ele se torna um falso profeta. Primeiro, pela corrupção. No livro do apóstolo Tiago diz, se eu não me engano em capítulo 5, se eu não me engano, não me falha a memória, que o homem ele é pego pela própria cobiça. Aquilo que o homem tanto cobiça, nada ele tem. E o povo gosta de uma facilidade. O povo gosta, meus irmãos, aleluia, de se escorar. E no meio da facilidade do povo, no meio de coisas enigmáticas, no meio de misticismo, o falso profeta com a doutrina de demônio ele entra. Por quê? Porque o povo gosta de uma fábula. O povo ele gosta de um atalho, de cortar caminho. Opa, eu pego este amuleto aqui que resolve. Então se ele quer um caminho mais fácil, o diabo coloca alguém para entre aspas, para mostrar uma maneira mais fácil, mas é uma maneira que nunca chega, é uma maneira que nunca tem fim, aleluia, porque os caminhos de Jesus, aleluia, na face desta terra, Jesus ele deixou muito bem claro, que no mundo tereis aflição, libertinagem, irmão, é muito forte essa palavra aqui. E muitos seguirão suas práticas libertinas. Muitos, irmão. Quando fala de muitos, não são poucas pessoas. Muitos seguirão práticas libertinas. E no meio da libertinagem que tem aqui, ó, erótico. São pessoas sensuais, são pessoas eróticas, irmãos. São pessoas, aleluia, sedutoras. São pessoas, aleluia, não são pessoas ali como não são pessoas que
que não são pessoas leigas, não. São pessoas sedutoras de palavra, são pessoas enganadoras, lascivas, né? Sensuais. Pessoas ali, aleluia, que para facilitar a sua vida, ou a vida de qualquer um dos seus familiares, ou qualquer coisa que quer, aleluia, tira tio e tira jota até da palavra de Deus. São falsos profetas introduzidos, aleluia. E isso já é de anos, isso já é de tempo. Mas hoje, aleluia, pela apostasia, por este pecado, o que é apostasia? É o desvio, significado no dicionário Aulério, desvio de uma religião, ou seja, é o desvio das coisas de Deus. Se Deus fala para não enganar, mas engana dentro do evangelho, aleluia, é réu de juízo da mesma forma. São devassos, irmão. Pessoas desregradas. Você pode ver que o falso profeta, ele é desregrado. Por quê? Porque tudo que é fácil é desregrado. Tudo que é fácil, os irmãos podem ver que não tem uma lei. Tudo que é fácil é a mesma coisa de um roubo. Vamos ali, vamos pegar e já era. Não tem lei, não é de Deus. Tudo que é fácil, evangelho que é fácil não é de Deus, irmãos. O evangelho que é fácil, aleluia, não pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho que é fácil, o evangelho sem renúncia, o evangelho sem cruz, aleluia. O evangelho sem o sangue de Cristo, aleluia. O evangelho, louvado seja Deus, sem oração, sem jejum, sem renunciar ao pecado. O evangelho sem santificação, meus irmãos, não é o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Abra os seus olhos nesta noite, aleluia. Porque muitos têm ido em fábula, irmãos, e os falsos profetas, como disse a palavra de Deus, eles vão enganar muitos. Então não são poucos, eles arrastam milhões de pessoas, arrastam multidões de pessoas, irmãos. Por quê? Porque são multidões de pessoas, como diz no livro de Joel, multidões de pessoas, aleluia, no vale da decisão, multidão e multidão, no vale da decisão, meus irmãos. São pessoas que gostam de se enganar. São pessoas que estão ludibriadas por uma receita. Evangelho não é receita, aleluia. Evangelho é vergonha na cara. Evangelho é caráter. Evangelho é abandonar o mundo. Evangelho é abandonar as coisas desta terra. Evangelho é sim ou não. E pelo evangelho fácil, aleluia, você é pego. Pelo falso profeta, você é pego pela raposa, irmãos. Jesus veio para libertar. Qual é a palavra liberto? Livre, salvo. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. 36, se o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres, aleluia. 1 João de capítulo 3, versículo 8, por isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus, ele veio para te libertar, meu irmão. Jesus veio para tirar da libertinagem, para tirar das coisas eróticas, para tirar da lascívia, aleluia, para tirar da malandragem. Quem está te oferecendo libertinagem, aleluia, dentro do evangelho, esta voz não é do Espírito Santo, essa voz é satânica, meus irmãos, aleluia, porque é um caminho muito fácil, é um evangelho muito fácil, aleluia. É algo que não repreende o pecado, é algo que não repreende as coisas erradas, meus irmãos. Fuja enquanto é tempo, escapa-te depressa. Eni shomai decalamai. Muitos seguirão suas práticas. Aí diz as Santas Escrituras: e por causa deles será infamado o caminho da verdade. É tanto escândalo, meus irmãos, que muitos não dão mais crédito para a palavra, muitos não dão mais crédito, aleluia, para o servo de Deus.
Eu vejo história de 30, 40 anos atrás, aleluia, que o homem de Deus ele era respeitado. As pessoas tinham medo de um pastor, as pessoas tinham medo de um servo de Deus, aleluia. As pessoas chegavam a temer, porque vinha um Deus da face das pessoas, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Não precisava de apelo antigamente, porque as pessoas vinham chorando, entregando as suas vidas para Jesus, aleluia. Sabe por quê? Porque o escândalo era menos. Sabe por quê? Porque os homens oravam mais. Sabe por quê? Porque os homens juntavam tesouro lá em cima, como Jesus mandou a juntar tesouro lá em cima, aleluia. Os homens não ficavam cocheando entre dois pensamentos, em nome de Jesus Cristo. O povo não queria facilidade, o povo não tinha tecnologia, aleluia. A ciência se multiplicou nesses últimos dias, meus irmãos, senhoras e senhores, amado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouça essa palavra em nome de Jesus Cristo nesta noite. São tantas seitas em nosso meio que o povo está cego. São seitas até pentecostais que está passando pelo nosso meio, e muitos estão percebendo, aleluia. Muitos nem percebem, aleluia, se aquilo que aquele homem está falando é verdade ou é mentira. Muitos estão indo pela libertinagem, muitos estão indo pelo caminho fácil, meus irmãos. Má reputação, desacreditado, infamado significa. Má reputação, desacreditado. Você sabia que o evangelho está desacreditado por muitos? Nós vimos muitos testemunhos antigamente de pessoas de outras religiões aí, até afrodescendente aí, de religiões africanas, religiões oriental, que se converteram ao cristianismo. E hoje nós estamos vendo pessoas de dentro do cristianismo se voltando a essas religiões pagãs, porque estão desacreditados. Estão desacreditados com o manual da vida na mão, irmãos. Estão desacreditados com a boca de Deus sobre diante dos seus olhos. Porque querem fábulas, irmão. Porque querem caminho fácil. Evangelho não é receita. Evangelho não tem bula. Evangelho é calvário. Evangelho é preço. Louvado seja o nome de Jesus. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Não precisa falar mais nada, né? Comércio do povo com palavras fingidas, irmãos. Palavras fingidas. Porque ele já tem o coração corrupto. Ele é libertino, ele é fraudulento. O que sai de um falso profeta? Que você vai morrer? O que sai de um falso profeta? Que se você sair do pecado, você pode perder. Se você não sair do pecado, você pode perder a salvação? Não. O que sai de um falso profeta são palavras fingidas, mas palavras que estão levando muitas almas ao inferno. Palavras que estão abrindo sepulturas espirituais, aleluia. Palavras que estão abrindo sepulturas espirituais, e o povo já estão nas sepulturas espirituais, aleluia, porque conhece a verdade, mas fogem da verdade. Versículo 17, 18 e 19, eu vou correr, irmãos. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para ele está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes
a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Estão prometendo liberdade, mas são escravos da corrupção. Porque uma torneira não pode jorrar duas águas, irmãos. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que conhecer as Sagradas Escrituras, irmãos. Nós temos que tomar posse dessa vida eterna que Jesus Cristo deu para nós, porque essa vida aqui é só uma vez, irmãos. Se a gente perder nossa vida eterna, já era, irmãos. Acabou. 1 Timóteo de capítulo 6, versículo 5. Contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-se dos tais. Piedade, devoção, amor pelas coisas de Deus, compaixão pelo sofrimento alheio. Eles pegam a piedade, estão transformando a piedade em causa de ganho. Ele distribui um prato, mas ganha quanto com isso? Diz que vai lá em Israel, traz 2 litros de água, vende ali 8 ml e ganha quanto com isso? E fala que é para melhorar a vida do povo. Estão colocando as coisas de Deus como uma receita, tendo a piedade como causa de ganho, irmãos. Nós temos que acordar, meus irmãos. Deus tem que erguer mais pessoas dentro deste solo brasileiro, aleluia, que não se contenta, em nome de Jesus Cristo. Um povo indignado pela verdade, irmãos. Um povo com sangue nos olhos, pela verdade da cruz, pela verdade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Porque os dias estão maus, os dias estão breves. O que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser, aleluia, da geração que está por aí para frente? Nós vemos uma geração fraca, uma geração débil, meus irmãos. Uma geração que está nas drogas, aleluia. Uma geração que sente vontade de se suicidar, de arrancar as suas próprias vidas todos os dias. Nós vemos nos noticiários, nós vemos casos de pessoas, meus irmãos, aleluia. Porque dentro do templo virou bagunça. Eles fazem comércio, irmão. Eles fazem comércio com o povo. É Mateus 21, irmãos. Deus